IBGE divulgou hoje a renda per capita nossa brasileira, R$ 1.893 em 2023. É uma leve melhora no cenário nacional, mas é um valor nominal baixo e a disparidade entre estados sugere um cenário preocupante. Acompanhe. Os dados divulgados nesta quarta-feira mostram que a desigualdade ainda persiste no país. Dos 27 estados, apenas 11 superaram a média nacional de R$ 1.893 per capita, enquanto 16 unidades da federação sequer atingem esse patamar. E a discrepância geográfica aparece nas estatísticas do IBGE. Todos os estados da região Norte e Nordeste ficam abaixo da linha média, enquanto todas as demais regiões superam o limite. Conforme o Instituto, o Maranhão tem o menor rendimento do país, R$ 945 mensais, enquanto o Distrito Federal responde pelo maior, R$ 3.357. Em 2022, o rendimento mensal domiciliar per capita havia sido calculado em R$ 1.625. Nesse ano, portanto, o indicador ficou 16,5% maior. Para chegar no valor, o IBGE considera todas as fontes de renda. Não entra apenas o que as famílias recebem a partir do trabalho, mas também em pagamento de aluguéis e rendimentos, aposentadorias e pensões, programas sociais e até doações ou mesadas de pessoas que não vivem no mesmo domicílio. Antes de começar a conversa, lembrando que, por falha minha, é a renda per capita mensal. Essa menção deveria ter sido feita por mim inicialmente. Perdoem. Samuel, o que isso está dizendo sobre o país? Olha, não tem nenhuma novidade. Os dados são conhecidos amplamente. O Brasil tem uma desigualdade muito grande, tem uma desigualdade entre as pessoas e tem uma desigualdade regional. O que a reportagem não mostrou é que essa desigualdade regional, ela está associada às características das pessoas que vivem na região. Ou seja, a desigualdade não é um atributo da região, a desigualdade é um atributo da pessoa. Aquela região tem uma renda mais baixa porque as pessoas que moram naquela região, por algum motivo, e aí a gente pode discutir esses motivos, têm atributos que estão correlacionados, associados a uma renda menor. Por que é assim, gente? Porque você tem mobilidade do trabalhador. Então, trabalhadores com as mesmas características não podem ganhar muito diferente no território nacional, senão as pessoas migram. E as pessoas migram, a gente sabe que no Brasil você tem mobilidade e, portanto, ocorre no Brasil uma característica que os estudiosos de economia do trabalho chamam de unificação do mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro é um só, porque as pessoas movem. Então, se tem uma região em que a renda média é muito baixa, é porque as pessoas que estão naquela região têm atributos, características associadas à renda baixa. Em geral, é baixa escolaridade de má qualidade. Baixa produtividade. Baixa produtividade. Tá isso? A explicação primeiro para esse aumento, né, do ano passado para cá, 16,5% no valor nominal, é bastante. E ela se deu basicamente por dois motivos. Primeiro, salário mínimo, reajuste do salário mínimo, que reajusta pensões e aposentadorias que entram na conta do IBGE. Então, já houve um aumento real do salário mínimo e não só é uma vinculação direta com o preço de aposentadoria e pensão, mas é também base para a negociação de salários que os brasileiros fazem. O salário mínimo aumentou, vira referência para a negociação salarial. E a segunda coisa, o reajuste do Bolsa Família, né? Então, as famílias estão recebendo muito mais dinheiro através... Nós trouxemos aqui o estudo do José Márcio Camargo dizendo que 2 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho, ou seja, saíram do mercado de trabalho, mas não deixaram de ter renda. E é por isso que a renda aumentou. Não é um aumento de renda domiciliar per capita que está ligada ao crescimento da economia, mesmo levando em conta que o PIB cresceu 3% no passado, vai crescer 2% esse ano. Claro. Então, não há uma conexão da melhora da renda com a melhora do país como um todo, com a melhora da produtividade, com a melhora do crescimento. Será possível? Todo governo explora os números que são divulgados. Isso é legítimo, acontece em qualquer país, nas melhores famílias.
Há, por parte do governo, o intuito de tratar de que maneira os números divulgados hoje pelo IBGE, Caio? Bom, a Thaís colocou ali, tem duas políticas que são políticas públicas já do governo Lula 1, Lula 2, que foram restaurados agora, que é a política de valorização do salário mínimo, atrelamento ao crescimento do PIB, enfim, e Bolsa Família. Agora, é uma contradição, porque a despeito dessas duas políticas públicas terem sido retomadas, né, no ano passado, e muito embora o governo Bolsonaro também investiu, pelo menos na reta final ali, em ter uma bandeira social com um programa que era o Bolsa Família com outro nome, o Ministério do Desenvolvimento Social ele não é prestigiado. A avaliação do Palácio do Planalto do governo, o ministro Wellington Dias, que é muito próximo ao Lula, né, é uma liderança do PT do Piauí, ele tem um perfil low profile, né? Ele tem um perfil, ele não é um cara de redes. Então, toda vez que tem uma discussão de reforma ministerial, o próprio PT vai direto no Ministério do Desenvolvimento Social, que também, um outro ponto, William, não trouxe grandes inovações. Você vê que vai nessa esteira do governo todo, né? De não ter grandes coisas novas, grandes novidades, né? Você tem Minha Casa Minha Vida, você tem um Bolsa Família turbinado, você tem política de valorização do salário mínimo, coisas que tinha no governo Lula 1 e Lula 2. Então, não inovou do ponto de vista social e é um ministro que, muito embora braço direito, homem de confiança do Lula, Wellington Dias, também é sempre alvo do próprio partido porque acha que ele não bate bumbo. Olha, a gente tem que cobrar mesmo, né? Porque aquele Bolsa Família do primeiro período do petismo era 0,45% do PIB. Agora a gente gasta 1,75% mais ou menos. A gente mais do que triplicou do PIB. O PIB cresceu, então está tudo indexado. Ora, a pobreza tinha que acabar no país. A extrema pobreza e a pobreza... Você mais do que triplica o orçamento de um programa bem sucedido e muito bem avaliado, com orçamento muito menor, de combate à pobreza, a gente deveria estar vendo uma queda de pobreza mais intensa do que nós estamos vendo. E esses números indicam que não está acontecendo. Acho que não na velocidade esperada, quando nós mais do que triplicamos o orçamento do programa cuja função é acabar com a pobreza. Mas com o desastre lá de 14 e 15, isso não atrapalha também? Não teve uma quebra ali da economia e perdeu a linha, né? Não, eu acho que depois a gente recuperou. Teve um problema dramático na pandemia. A pandemia teve um problema bem dramático, que foi o encarecimento de comida. Porque foi várias coisas, né? Pandemia, guerra na Ucrânia, menos dito, mas e, talvez até mais importante, 3 anos de laninha intenso, sendo que acho que o último ano de laninha foi bem forte. Então, esse pacote gerou uma praga bíblica, né? Que o encarecimento da comida no mundo todo, isso gerou muita perda de bem-estar. Mas isso já passou, ano passado a safra foi muito boa, a inflação de alimentos foi bem mais baixa, estamos novamente num ano em que a safra, apesar de algum medo, ela foi boa. Era para se esperar um impacto mais intenso de redução na pobreza com o orçamento que a gente tem dedicado ao programa Bolsa Família. William, se a gente continuar assistindo a uma recuperação forte dessa renda domiciliar per capita, e é uma referência importante, porque é através desse dado que o governo federal decide a transferência do Fundo de Participação de Estados, que é o dinheiro que o governo federal recolhe em impostos e passa constitucionalmente para os estados. Então, é uma referência importante para transferência de recursos do governo. A gente vai ter que entender o seguinte, quanto ela é sustentável, porque esse distanciamento da produtividade, do ganho de capacidade de produção, de investimento, vamos lembrar que se a renda cresceu 16,5%, mesmo que nominal, ainda assim foi muito grande, o investimento caiu. Então, não é que o Brasil está construindo um ambiente em que o combate à pobreza ou a superação da pobreza vai ser sustentável ao longo do tempo. Esse quadro ainda não está pronto nem desenhado. É uma grande discussão conceitual do ponto de vista dos economistas. Pode haver. Porque o que o governo está alegando é que existe, de fato, uma transferência de renda, portanto, uma redução da desigualdade? Olha, é possível. A gente sabe que tem um problema, esse dado é da PNAD, né, da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar. Nós sabemos que a PNAD pega bem a renda do trabalho, a PNAD não pega bem a renda do capital. Então, esse crescimento tão grande da renda média da PNAD
pode ser sinal de que neste ano, né, no ano passado, que as estatísticas se reportam, tenha havido uma melhor distribuição funcional da renda, menos para o capital e mais para o trabalho. E se esse foi o caso, isto pode ser sustentável. Quer dizer, não é todo ano ter esse ganho, mas é possível que este ganho do ano passado ele tenha alguma sustentabilidade. Evidentemente, a gente tem que moderar, calibrar bem. Se nós olharmos naquele período que vai de 2006 a 2014, os salários subiram durante quase todo o período 40% mais rápido. Esse salário da PNAD, 40% mais rapidamente do que a produtividade do trabalho. Não, aí fica insustentável. Aí, quando a conta chega, a gente sabe o que vem, né? Aí é insustentável. E a contrapartida disso é que, se você olhar a taxa de retorno das empresas, caiu. Sim. Aí, até eu que não sou economista, imediatamente chego na conclusão. E aí, uma hora, a roda para Ela está de girar. pagando muito caro por um trabalho que, no fundo, não tem produtividade, porque o trabalho fica caro demais. Que não gera crescimento, né? Não gera rentabilidade. E aí você coloca em xeque a continuidade do crescimento. Então, tem que haver uma moderação e um equilíbrio nesses movimentos para que não se mate a galinha dos ovos de ouro e a economia pare de crescer, acumulam-se desequilíbrios e a gente termina numa crise. Samuel, infelizmente, Caio, você falou alguma coisa? Não. Samuel Pessoa, economista e pesquisador da FGV, infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa, adoro esse tipo de conversa, mas é grade de televisão, se fosse só a internet a gente ia embora. Mas né? a gente tratou de tudo, é importante. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no estúdio conosco, meu boa noite, meu agradecimento. Thaís, igualmente, querida, se sacrifica, corre de um jornal para o outro. E o meu parceiro Caio também, obrigado, boa noite, Caio.